Glórias a Deus, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. O Senhor é maravilhoso para com nossas vidas. Quero aqui chamar você para junto orarmos, fazermos uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Senhor, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito para com nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos alcançadas, por até aqui o Senhor ter nos guardado e nos conduzido na Tua presença. Nesse momento, Senhor, iremos aqui desfrutar de algum momento que o Senhor nos concede, refletindo, Senhor, na Tua palavra, na revista da Escola Dominical, da Sala dos Jovens, aqui darmos um breve relato e um breve comentário sobre esta lição. Que Teu Espírito Santo conduza nossas vidas, nos orientando e nos capacitando. Que a cada um, Senhor, que ouvir a Tua palavra neste dia, venha ser impactado, Senhor, pela Tua palavra, venha ser orientado e orientada pelo Teu Espírito Santo. Visita os lares, as famílias, levando paz, alegria e comunhão a todos os lares, Senhor, aos Teus filhos. Derrama a bênção e o livramento, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidá-lo aqui para nós desfrutarmos aqui de um momento na Sala dos Jovens, lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2025. Estamos aqui baseado nesta revista como base o profeta Jeremias, o ministério profético de Jeremias. O comentarista é o pastor Elias Toral, uma grande referência para nós, né? E aqui a lição de número 6, que é a lição de domingo que vem, 9 de novembro de 2025. Você jovem, irmão, irmã, convido-los a estarmos juntos aqui meditando nesta palavra. Como eu tenho falado, nada teologicamente profundo, apenas um comentário para que nós venhamos refletir um pouco na lição de domingo e apenas ter ali um conhecimento do assunto que vai ser tratado domingo, né? O título da lição na Sala dos Jovens é Exortação, Arrependimento e Esperança. O mistério profético de Jeremias é o título da revista aqui do quarto trimestre. A lição de número 6, Parábolas e Pronunciamentos. Parábolas e Pronunciamentos. Essa é a lição, né, do dia 9, domingo que vem, dia 9 de novembro. O texto principal também é glorioso. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Então os irmãos vão se habituando, porque para mim, na palavra de Deus, tudo é maravilhoso e magnífico. A palavra de Deus, ela é linda. No livro do profeta Jeremias, capítulo 13, o versículo 11, diz assim: Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Este é o texto principal desta revista da lição de número 6. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, né? Aqui esse texto principal é Deus manifestando a Jeremias o seu desejo, né? Que era estar ligado ao povo de Israel, o povo de Israel ligado a ele. Objetivos, irmãos, desta lição de hoje é destacar as parábolas como recursos literários. Então nós sabemos e conhecemos que o Novo Testamento ele é riquíssimo em parábolas. Jesus ele fundamentou o seu ministério com muitas parábolas nas suas mensagens, seus ensinamentos e pregações, podemos dizer assim. E também aqui nós vamos aprender, né? Acredito que vamos aprender juntos que este recurso,
que é as parábolas, também era usado no Antigo Testamento. Não é algo que Jesus chegou e colocou de novo, não, já existia, e nós vamos aqui ver que existe aqui no livro do profeta Jeremias algumas parábolas para ilustrar e para que viéssemos entender, ou o povo na época viesse compreender a mensagem ou o teor da mensagem que Deus tinha para o seu povo. E também, além de destacar, precisamos como objetivo saber que encontramos, as parábolas no Antigo Testamento, que é o que eu estou comentando. Não é algo próprio do Novo. O Antigo Testamento também precisamos saber que encontramos nele parábolas. E aqui é interessante, porque tem pessoas que, se pudesse, jogava fora o Antigo Testamento. Eles têm uma mentalidade pequena e não conseguem entender a grandiosidade da palavra. Ele acha que é só o Novo Testamento. E também, como objetivo, é mostrar a parábola do cinto de linho e dos 2 cestos de fio. Então, aqui nesta lição, o comentarista pastor Elias, ele frisa nessa lição de número 6 o cinto de linho e os 2 cestos de fio. Voltando aqui, irmãos, para o resumo da lição, nós temos aqui, está escrito assim, diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos o profeta Jeremias fez o uso de parábolas. Então, aqui o comentarista, pastor Elias, ele coloca para nós a visão de que a parábola era o recurso que Jeremias tinha ou usou, ou Deus entregou para ele, transmitir ao povo a mensagem de Deus, porque realmente é uma tarefa difícil, e principalmente quando a mensagem ela tem um teor de repreensão, de correção, para alguma situação do povo de Deus, porque quem é que quer ser corrigido, Leitura da semana, isso aqui eu amo, irmãos. Se você não tem o costume, aqui temos aí a leitura da semana, que é um devocional maravilhoso. Se você tiver o hábito de pelo menos usar a leitura da semana da revista da Escola Dominical como cabeceira da sua cama, como um devocional, você já está fazendo uma grande coisa. Tenha o hábito de ter o devocional, o seu devocional com Deus, Aqui na segunda-feira, a leitura da semana, na segunda-feira se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13, o versículo 1 e 2, e o título está assim, Deus fala e o profeta obedece. Deus fala e o profeta obedece, Então é gostoso você ler e esse versículo e olhar que o profeta obedeceu, mas eu já gosto de fazer aqui uma explanação e dizer, e você e eu, será que estamos ouvindo a palavra de Deus? E além do mais, estamos obedecendo a palavra de Deus? Olha só que coisa interessante aqui também. Na leitura proposta da segunda-feira, no versículo 1 do capítulo 13, diz assim, assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Olha que coisa interessante, irmãos, Fugindo um pouco do propósito da lição, mas é bom frisarmos, principalmente para você jovem que está começando aí a sua carreira ministerial, muitas das vezes, tendo aí as suas primeiras oportunidade, muitas das vezes, para trazer saudação na igreja, pregar. Tem muitos jovens pregadores, isso é uma benção, Mas olha que coisa interessante aqui que o Senhor no meu devocional colocou no meu coração quando eu li isso, porque o Senhor disse para Jeremias, vai e compra um cinto de linho fino, e com certeza, irmãos, era o melhor, porque era a vestimenta do sacerdote. Então comprar um cinto de linho fino era algo fino, era um negócio bom, então tinha sim um valor agregado, e com certeza não era muito barato, não era o mais barato, Não era, ali tinha 10 valores de tipo de cintos, ele
comprou de linho fino, o melhor. Então houve ali, para essa obediência, a disposição de Jeremias de gastar o seu recurso. E diz aqui: e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor. Tem pessoas que têm dificuldade, irmãos, tem dificuldade de ser fiel. Então, se nós olharmos para um contexto de hoje, quem sabe aqui Jeremias já tinha dado o seu dízimo, né? Já tinha dizimado, e agora o Senhor fala: compra um cinto. Tem pessoas que acham que porque já dizimou não precisa mais contribuir com nada, né? Não precisa mais fazer nada. E o Senhor vem falar para Jeremias: olha, Jeremias, vai lá e compra um cinto. Deus não deu o cinto para ele, Deus mandou ele comprar o cinto, né? Então nós temos que estar atento, que muitas vezes temos que se dispor, e se dispor, ele às vezes vai custar a nossas finanças para fazermos ou para obedecermos a palavra de Deus. Vamos precisar usar das nossas finanças, né? E tem tantos outros textos na Bíblia, nós vamos ver aí que o homem tem que muitas vezes gastar os seus recursos para fazer obedecer a palavra de Deus. A leitura da semana da terça-feira, ainda no capítulo 13 de Jeremias, mas agora o versículo de número 10, o título diz assim: a podridão da soberba de Judá e Jerusalém. Ó, já começou o assunto já ficar mais apertado, né? A podridão. Vamos ler aqui o versículo 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será o tal como este cinto, que para nada presta. Que palavra dura, irmão. Que palavra dura. Este povo maligno, é o Senhor dizendo para Jeremias, que se recusa a ouvir as minhas palavras. Tem pessoas que vai para o culto, irmão, vai para a oração, ora, chora, dá glória a Deus, ouve, até ouve, mas esse ouvir aqui está dizendo em praticar, em obedecer, colocar em prática. Não devemos apenas ouvir, mas temos que ser praticantes da palavra. Não é só conhecer, é colocar em ação o conhecimento que o Senhor, né, proporcionou para nós. A leitura da quarta-feira, ainda no capítulo 13, o mesmo versículo, o 10, um povo obstinado e rebelde, né? Então, dentro desse mesmo versículo, nós vamos ver Deus chamando esse povo de um povo maligno, que se recusava a ouvir as palavras, né? E mostra a podridão e a soberba. Mas ele também vai dizer aqui, na leitura de quarta-feira, no mesmo versículo, um povo obstinado e rebelde. Quer dizer, Deus tira, livra e eles voltam. Deus tira, livra e eles voltam a se inclinar diante de deuses estranhos, né? Aí Deus fala na parábola do cinto, na figuração, que nós vamos ver mais para frente, e mostra que no final de nada presta, porque apodreceram, porque não estiveram ligados ao propósito, né? Que está ligado ao Senhor. Você está ligado ao propósito original, que é estar ligado ao Senhor. A leitura de quinta, no livro de Jeremias ainda, capítulo 13, o versículo 14, o julgamento divino, né? O julgamento divino, o versículo 14 diz assim, ó, e falo-eis em pedaços um contra os outros. Olha aí. E juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Meu Deus. Palavra dura, irmão. O julgamento vai chegar. Tem pessoas, irmãos, que vão levando a sua vida aí obstinadamente, de qualquer maneira, achando que Deus não faz nem bem nem mal, né? Vai brincando, e é um perigo muito grande, porque o julgamento divino vai chegar. Sexta-feira, no capítulo 13, o versículo de número 15, nós vamos escutar aqui a palavra de Deus, né? Lermos a palavra de Deus no versículo 15 de Jeremias 13,
escutai ao Senhor, é o título, né? Escutai ao Senhor, diz assim, ó, escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou, né? Então tem pessoas que ficam furiosas, soberbecidas, quando Deus fala com vigor. As pessoas querem ver apenas Deus como um garçom, servindo e abençoando e trazendo a quentinha. Não é assim não. Tem momentos que o Senhor ele vai repreender, ele vai corrigir. Então Jeremias está dizendo, escutai e inclinai os ouvidos. Não é só ouvir não, incline-se, proste-se diante da palavra de Deus. Leitura da semana, do dia do sábado, Jeremias 13, 25. Se esqueceram de Deus e confiaram em mentiras, né? Se esqueceram de Deus e confiaram em mentiras. O versículo 25 diz assim, ó, esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras, né? As pessoas estão vivendo isso, irmãos. Estão vivendo essa época. A mentira parece que ela é mais fácil de ser tida como verdade. E a verdade, muitas das vezes, as pessoas não dão valor e às vezes tem como uma mentira, né? Então as pessoas estão desse jeito. Elas estão acreditando nas mentiras, nas fábulas, e quando chega a verdade, ela não dá ouvido, ela não quer saber da palavra, não quer saber da orientação divina, né? Falamos dos objetivos. Então eu quero ir aqui para o texto bíblico, Jeremias 13, do 1 ao 11. Nós pegamos aí pontos, agora vamos fazer a leitura mais longa do texto, do versículo 1 ao 11. O cativeiro é representado por um cinto de linha, o título aqui na minha Bíblia, né? Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e eu pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste, e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, esconde ali na fenda de uma rocha. Olha que coisa interessante para nós já ir frisando. Eu gosto de ir frisando a palavra de Deus, irmãos, e comentando. Deus falou com ele a primeira vez e disse, vai lá e compra. Foi a primeira instrução. Deus não deu continuidade. Deus tinha mais coisas importantes e muito sérias para revelar a Jeremias. Então Deus deu para ele uma tarefa simples, uma coisa pequena, ao tamanho da responsabilidade que ele iria receber, importar uma mensagem para a nação, né? E Jeremias ia ali como profeta, se portar diante de toda a nação, algo grandioso, se colocar diante de todo o povo. Mas Deus começou com uma coisa pequena. Deus vai lá e fala com ele, compra um cinto de linho fino, algo que não daria muito ibope, algo que não daria para ele estrelato, e ele ainda teria que se dispor em comprar e ainda gastar do seu recurso. Deus fez ali, podemos dizer assim, um teste, o primeiro degrau no ministério de Jeremias, né? Aqui nesse ponto, dessa missão, né? E depois que ele comprou conforme a palavra, que o versículo 2 vai dizer, e comprei o cinto conforme a palavra, né? Aí o Senhor volta a segunda vez e fala com ele. Então, você já reparou que tem pessoas que Deus até começa a usar ela e daqui a pouco não usa mais? Às vezes você está se sentindo assim, Deus falou, Deus te deu uma mensagem, parece que Deus está em silêncio. Então, lá em Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Então, às vezes Deus te dá uma pequena tarefa e você não cumpre essa pequena tarefa. Aí está o problema. Como que Deus vai te dar uma nova tarefa, uma nova missão, vai te fazer subir um degrau, vai te honrar, se na primeira coisa pequena você já achou um absurdo, né? Que era que ele gastar o seu recurso em comprar esse cinto, né? Então, se você tem dificuldade na área financeira, já está aí um toque, né? Está aí um toque. Então veio a palavra do Senhor, segunda vez, né? Dizendo, toma o cinto que compraste e fazes sobre os teus lombos. Vamos o versículo 5. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado.
Irmãos, parece coisa tola, né? Aí você fala, não, vou gastar dinheiro com isso, não, que isso daqui é bobeira. Às vezes o teu líder fala, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo. Não, isso daí é bobeira, não precisa disso não, isso daí é gastar dinheiro à toa. Tem gente que é assim, né? Tem gente que tudo que o líder fala, o pastor fala, ele arruma uma desculpa para não participar, para não contribuir. É que eu não gosto, porque eu não sou chegado, é que não precisa disso, é melhor deixar de... Por quê? Porque vai mexer no bolso, na questão financeira dele. Então é um desperdício de fato para ele, né? Então olha o que Deus fez: pega o cinto de linho fino que você comprou e esconde aí na fenda, né? E sucedeu, pois, que ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali um cinto que te ordenei que escondesse ali. Olha que coisa interessante, ele escondeu, obedeceu, depois foi para casa. Depois de muitos dias, o Senhor voltou a falar com ele, vai lá. Então muitos dias, irmãos, muitos dias, até o ponto do cinto apodrecer, passou-se muitos dias. Aí você faz lá, pela fé, querendo trocar com Deus, ou duvidando, aí você dá uma oferta, você contribui e fica esperando o resultado. Ah, passa um mês, 2, tá vendo? Bobeira, não deu em nada, não investi, gastou muito nessa festa e a festa não deu em nada, e só uma alma aceitou Jesus e nem vem para a igreja. Tem pessoas que é assim, ela quer um resultado imediato, ela quer um resultado do dia para a noite, ela quer uma troca. Ela não sabe obedecer e fazer por amor. Então passou-se muitos dias, Deus não falou para ele mais nada, não explicou o porquê daquela atitude, e ele, quem sabe, poderia fazer que nem muitos faz hoje, questionar. Mas e aí, joguei dinheiro fora, dinheiro perdido naquele cinto, Deus não fala mais nada. Gente que é assim, o pastor não fala mais nada, o irmão lá não fala mais nada, nem arrecadou o dinheiro, não fala mais nada, né? E fui, 7, ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Aí pronto, aí tem cliente que hoje ia ficar furioso. Aí, ó, joguei meu dinheiro fora, como que pode um desperdício desse? Como que pode? Faz tantos meses que comprou isso daí, nem paguei, já está jogando fora, não sabe usar. Não é assim? Tem pessoa que compra um jogo de copo para a casa dele, aí a mulher vai lavar, o filho vai lavar, escorrega, quebra, ele faz isso, você, pô, acabei de comprar, já quebrou. Né? Tem gente que é assim, ela é apegada aos bens materiais, né? Ela é apegada. Então Deus está tratando com Jeremias para depois tratar com o povo. Deus primeiro trata com o mensageiro, com o profeta, para depois falar com o povo. Está entendendo o mistério do negócio aí, jovem? Está entendendo, irmão, o mistério do negócio? Então Deus está tratando com o coração de Jeremias, às vezes ele nem percebeu, mas Deus estava tratando com ele para depois tratar com o povo, né? Versículo 8. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha aí, agora Deus vai dar nova tarefa. Deus está falando, mas primeiro eram ações particulares de Jeremias. Agora, olha só, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba, e a muita soberba de Jerusalém. Então Deus está falando, ó, os soberbos por aí, os avarentos, eu vou fazer eles ficarem podres. Tem pessoas, irmão, que ela é avarenta, tem pessoa que ela é soberba, e mais cedo ou mais tarde não vai dar certo, né? Ela, mais cedo ou mais tarde, ela está em maus lençóis, porque Deus abomina o soberbo, a soberba, né? Versículo 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir a minha palavra, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como esse cinto que para nada mais presta. Tem pessoas que podem dizer assim, não sirvo outro Deus, eu não sou idólatra. É idólatra o dinheiro, é os bens materiais, né? Idólatra, idolatria, latria, né? Tem um significado aí. Vamos continuar. 11. Nós estamos só na leitura da Bíblia ainda. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Deus está dizendo, eu queria que esse povo fosse conhecido pelo meu nome, né? Então que o louvor fosse pelo meu nome, a glória fosse pelo meu nome, mas eles não estão, vamos dizer, hoje as pessoas querem que o seu nome
ela sabe tudo, ela manja tudo, ela conhece tudo, ela é melhor em tudo, ela anda pelos seus próprios caminhos, não dá ouvido à palavra de Deus. Não, eu conheço a palavra de Deus, mas não obedece. 11. Porque como o cinto está ligado aos lombos dos homens, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel. Deus vai tratar, hein? Deus vai tratar. Que nós devemos ouvir a palavra de Deus enquanto há tempo. Vamos entrar aqui, irmãos. Introdução. Nesta lição, veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho. Veremos também a respeito da parábola dos 2 cestos de figos, narrado no capítulo 24 de Jeremias, né? A parábola aqui, tópico 1, nós vamos ver aqui no tópico 1, essa palavra maravilhosa da Escola Dominical do Jovem. A parábola como recurso literário. Uma definição. O termo parábola vem do grego parabole, composto de uma preposição para, ao lado, né? Quer dizer, ao lado, para, ao lado de, o próximo, balo, colocar, lançar, pôr. Então quer dizer, pôr ao lado, colocar ao lado, lançar-se ao lado, né? Portanto, a parábola dá a ideia de colocar uma coisa ao lado da outra para transmitir vívida e claramente uma verdade. Então a parábola, irmãos, olha que coisa interessante, é fazer um paralelo, né? É como se usa na Assembleia de Deus o jogral, faz-se uma figuração, um jogral, para que venha representar. É como você pegar o que a pessoa não está entendendo e colocar algo que não é do lado para fazer ali um jogral, para que a pessoa entenda, né? Entenda o que está acontecendo. Por exemplo, quando o profeta Ágafo pegou o cinto de Paulo ali e fez a figuração, a capa de Elias, tipo um jogral, pegou algo para mostrar, para representar, porque a unção não estava na capa, a profecia não estava no cinto, mas era para o jogral, toda aquela encenação, é para as pessoas entenderem e compreenderem a palavra de Deus, né? Fica aí uma mensagem para você meditar no que você está aprendendo. A parábola permite que uma mensagem espiritual e teológica seja transmitida de forma concreta e dramática. Então quer dizer, tem coisas espirituais que o próprio Senhor vai dizer, se você não discerne nem as carnais, imagine as espirituais. Então o Senhor usa as coisas materiais para que você venha ter uma pequena compreensão das coisas espirituais, né? No Novo Testamento, as parábolas mostram a natureza, os princípios e os valores do reino de Deus, além de ensinar o modo pelo qual o crente deve agir e reagir no mundo. Então, se nós olharmos para o Novo Testamento, olha que coisa interessante, irmão. A parábola no Novo Testamento nada mais era do que uma figuração, um jogral, uma encenação, né, comparações, ilustrações e com coisas, né, da terra, do povo, para que entendesse as coisas espirituais, né? Então, existem esses recursos para que venhamos entender a mensagem espiritual e teológica que Deus quer para nós. 2. A interpretação de uma parábola. As parábolas bíblicas foram contadas há muito tempo em um contexto cultural bem diferente do que vivemos, e isso aumenta as dificuldades de interpretação, mas existem caminhos para a compreensão da sua mensagem, tornando-a possível e segura. O primeiro passo é identificar se a parábola tem ou não pessoas envolvidas, qual seria esse contexto e quais são as circunstâncias em que estavam para que ela fosse usada. Em segundo lugar, é preciso conhecer minimamente a cultura dos personagens e os elementos inseridos, identificando assim a representatividade de cada um deles. Então, quando for interpretar a palavra, irmão, não é só, eu vou ficar com a Bíblia, o que está na Bíblia? Sim, fique o que está na Bíblia e não fale mais nada, né? Agora, se você quer interpretar, quer entender, é preciso você conhecer um pouco da história da época, não é de hoje, é da época, conhecer as características do personagem da época, o meio que ele está envolvido, o seu convívio social, a sua posição na sociedade, a sua cultura, a cultura do lugar, para começar aí sim você avaliar e ter uma interpretação da parábola, né?
Então, nessa interpretação, às vezes um traz um ponto diferente do outro, dá um pensamento, às vezes, diferenciado. O que não pode é o teor da mensagem sair fora para praticar ali, então, uma heresia. Mas a interpretação, ela pode ter ali, cada um ter um ponto de vista diferenciado, mas que chegue ao mesmo objetivo, né? Por causa de quê? Que muita coisa no contexto da parábola no passado é muito diferente de hoje. Então há um grau de dificuldade aí na interpretação, porque nós estamos muito distante do tempo e da cultura da época, né? Nós estamos muito distante do tempo e da cultura da época, né? Para ter uma interpretação fácil. Então não é fácil, mas também não é difícil de interpretar. Não podemos perder o foco do sentido principal da mensagem. Tópico 3, Jesus e as parábolas, né? Em seu ministério terreno, principalmente na comunicação do Evangelho do Reino, Jesus utilizou-se das parábolas, né? Marcos 4:2. Contar parábolas foi o método mais usado pelo Mestre, reafirmando com simplicidade e profundidade os princípios de seu reino, o amor, a forma de viver de seus discípulos e o alerta sobre a sua segunda vinda e a eternidade. Então Jesus ele usou essa ferramenta, como a parábola, como um método principal no seu ministério, para falar ali sobre o amor, a forma que os discípulos deveriam viver, alertar sobre a segunda vinda e também a eternidade. Então ele usou aí dessa figuração da parábola, né, para que eles viessem entender um pouco da palavra, da mensagem do reino, das coisas espirituais e ter ali um pequeno discernimento materialmente, né? Que em parte nós vamos entender ainda. Jesus contava as suas parábolas aos que se interessavam, mas aos que endureciam o coração e não buscavam compreender os seus ensinamentos, as mesmas parábolas serviam de julgamento divino. O uso das parábolas por Jesus foi algo previsto e com o propósito de tornar claras as verdades antes ocultas. Então, olha só, irmão, tem pessoas que criticam às vezes, né, o uso de algum mecanismo para aplicar a palavra de Deus. Tem pessoas que criticam, ela critica, só ela sabe como aplicar a palavra de Deus. Então fica aqui um alerta: Deus vai explicar a parábola para quem se interessa. Agora, aqueles que endurecem o coração e se ficam enfurecidos, a própria parábola vai servir de juízo, de julgamento divino para ela. Aí ela colhe as coisas na vida dela e não sabe por que está colhendo, né? Quando Jesus ele falou ali sobre comer e beber do seu corpo e do sangue, endureceram o coração e não compreenderam, e aquilo serviu de juízo para eles mesmos. O ponto 2, o Antigo Testamento e as parábolas. 1. Parábolas no Antigo Testamento. O uso de parábolas não é exclusivo do Novo Testamento, já falando. É encontrado também no Antigo. Massal é o termo hebraico no Antigo Testamento, enquanto parabole é do Novo Testamento, né? Então nós falamos aí parabole e massal é no Antigo, que é colocar ao lado, né? Nós falamos aí. Esses dois termos falam do ato de comparar ou de corresponder com o ensino de algum valor espiritual. Então é comparação. Então às vezes a pessoa não entende que você faz uma figuração, pega um objeto e está comparando. Não pode comparar com aquilo, não pode comparar com isso. Irmão, é ferramenta, é instrumento para você entender a parábola. Depois aquilo é descartado fora. É só uma figuração, né? No teor não está no que foi apresentado, mas sim no que foi passado de mensagem, né? Então o importante não era o cinto, não era o cesto de figo, não é isso que a pessoa tinha que, então eu quero esse cinto para mim, eu quero esses figos para mim, e se apegar nisso. Não, mas era o teor da mensagem que eles precisavam entender, né? Esses dois termos falam de comparar, né, ou de corresponder. Há diferenças, inclusive estruturais, entre as parábolas do Antigo
e as do Novo Testamento. Então há uma diferença estrutural. Contudo, elas se assemelham no objetivo, que é transmitir de forma clara e acessível ensinamentos que de outra forma não seriam facilmente assimilados. Sendo assim, a parábola é um recurso literário bem presente nos escritos bíblicos, daí porque precisam ser bem compreendidas, né? Então, a parábola ela tem os seus objetivos, mesmo que a estrutura do Antigo para o Novo Testamento seja diferente, mas o objetivo principal é facilitar, né, que as pessoas venham assimilar o máximo possível do que a mensagem quer dizer. É levar as pessoas a ter um compreendimento melhor do que está proposto para elas entenderem. Elas precisavam ter compreensão do que estava sendo ali para elas transmitida. Então, todas as parábolas, tanto no Antigo e no Novo Testamento, elas com estruturas diferentes, formas diferentes, não importa, mas ela tem um objetivo que as pessoas venham ter mais clareza, venham assimilar com mais facilidade. Então, quando se usa, né, de jogral, quando se usa de ilustrações, de imagem, de data show que usa na igreja, isso tudo é recurso para que a pessoa venha assimilar, né, mais fácil a mensagem, né? Se nós formos entrar pedagogicamente sobre a parte visual, nós iríamos ver que a parte visual no ensino ela é fundamental. Quando a pessoa está vendo, ela absorve mais informações do que só ouvir. Então, quando se faz a ilustração, quando se faz a parábola, quando se faz o jogral, quando se faz ali uma figuração, a pessoa consegue assimilar mais facilmente do que só falando, né? Não que isso, falar então não é importante. Você não entendeu, então é o que Jesus está dizendo. Quem não entendeu serve como juiz. Agora, quem tem um coração aberto a entender, ele vai assimilar melhor. Agora, quem endurece o coração, a palavra de Deus não precisa de enfeite, então sirva de juízo para você mesmo, né? 2. As parábolas do Antigo Testamento. Os hebreus sempre usaram histórias para transmitir valores e princípios, conforme se vê no contexto do Antigo Testamento. Estas parábolas são representações curtas e que, a semelhança de histórias longas, transmite verdades eternas e espirituais dentro do contexto e da realidade dos ouvintes. Observe algumas parábolas do Antigo Testamento. A de Jotão, sobre as árvores que escolheram o rei, né? A de Natã, ao tratar sobre o pecado de Davi. A da mulher de Tecoa e a de Jeoás, rei de Israel, sobre o cedro e o espinheiro. Além dessas, há parábolas contadas por profetas como objetivo das demais. Então, aqui tem algumas, se você puder aí ler, depois ler, né, essas parábolas para enriquecer o seu entendimento, né, da figuração da parábola, do sentido da parábola, tá bom? O ponto 3, os profetas e as parábolas. Os profetas foram responsáveis pela exposição dos ensinamentos de Deus ao seu povo. Certamente, essa não foi uma tarefa simples e nem fácil. Por isso, eles eram separados, consagrados e dedicados a uma vida de comunhão com Deus. Então, irmãos, aprenda uma coisa. Jovem, aprenda uma coisa. Não faça como Israel fez no passado. Jesus, ele chorou quando ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas de Deus. Olha só, os profetas, como hoje os homens, os mensageiros de Deus, eles são pessoas que são separadas, consagradas e dedicadas a uma vida de comunhão com Deus.
Não é brincadeira, irmãos, pregar a palavra. Não é brincadeira. Então esses homens, eles usaram de parábolas, de figuração, de comparação, né? Você vai ver que homens se vestiram de saco, outros comeram mel com gafanhoto silvestre, coisa assim meia de louco, né? E Jesus fala de comer a carne, comer do seu sangue. E cuidado, irmãos, cuidado, porque esses homens são separados e consagrados. Cuidado ao você proferir alguma coisa e dizer eu não concordo, eu não gosto. Cuidado, é um perigo. Além de Balaão e Natã, a Bíblia registra outros profetas que falaram dos oráculos divinos por meio de parábolas, como Isaías falou da parábola da vinha má. Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, que apresentou as seguintes parábolas: a das águias e a da videira, a do leão enjaulado e a da panela. Os profetas também falaram por parábolas ao povo, né? Então você vê que o recurso ele está aí, né? Tá aí. Então não pode, não gosto de ficar usando de figuração com a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. Não é teu ministério, tu não foi separado para isso, então fique quieto, tá bom? Não se envolva onde tu não foi chamado. Ponto 3, parábolas de Jeremias. A palavra do cinto de linho, né? O capítulo 3 de Jeremias tem duas parábolas: a do cinto de linho, do 1 ao 11, e a do odre de vinho, do 12 ao 14. Há três versículos, 12, 13 e 14, 3 versículos para falar uma parábola do odre e do vinho. A semelhança entre elas é que tanto o cinto de linho quanto a dos odres de vinho deveriam ser destruídos, e ambos alertavam a respeito do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. Então, quer dizer, aqui o assunto principal era o juízo de ser destruído. Tanto os odres como o linho era para ser destruído, era o juízo de Deus. Então, preste atenção que às vezes a parábola, a figuração tem uma mensagem por trás tão importante, mas você endurece o coração, né? E quem sabe alguém falou assim: Jeremias é menino, está inventando moda. Deus ele fala claro, ele fala reto, ele fala direto. Deus não precisa de inventação, de inovação. Deus não precisa dessas coisas. Deus, quando quer falar, ele fala. Cuidado. Cuidado, porque Jeremias era um menino e poderia, as pessoas, como aconteceu, né? E depois não deram ouvido, dançaram, né? Não dançaram. Segundo a ordem divina, Jeremias comprou um cinto de linho, usando-o em sua cintura, e depois enterrou junto ao rio Eufrates, né? Aí alguns vão dizer assim: não, mas aí era um profeta. Quando Jesus cuspiu no chão e jogou nos olhos do rapaz, falou: vai lá lavar, né? Fazendo aquela encenação toda. Alguém poderia dizer: para que fazer isso com o cego? Aí uns vai dizer: mas foi Jesus. Mas tu sabe, você sabia? As pessoas sabiam que era Jesus? Hoje você sabe porque está ali na Bíblia. O linho era o tecido usado pelos sacerdotes, e esse cinto certamente foi uma referência à missão de Judá em uma ação sacerdotal. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa hoje, por conhecer, ele não aceita o sacerdote. Ele não aceita, porque ele começa a olhar defeito. Imagina as pessoas olhando para Jeremias e dizendo assim: eu conheço Jeremias aí, ele está querendo dar uma de profeta agora, de sacerdote também. A semelhança do cinto que perdeu o seu valor, Judá perderia o sentido de ser caso deixasse de cumprir o seu propósito. Então, o cinto caro, de linho fino, apodreceu e perdeu o valor. Tem gente que sabe orar, sabe pregar, tem tempo de igreja, é uma boa pessoa, mas enterrou o cinto, enterrou o seu talento, é choco, entendeu? É cabeça pequena, é mente fechada, é grosso, é deselegante, é desrespeitoso, é o dono da verdade, apodrece sozinho. O cinto apodreceu sozinho lá, apodrece sozinho, entendeu? Então é um sentido aí para você avaliar. Tem pessoas que estão apodrecendo sozinho porque é arrogante, é avarento, é desobediente, né? Quer colocar regra
em tudo, só ele está certo, tudo está errado. Cuidado. Assim como o cinto abraça o corpo de seu usuário, assim também Deus desejou abraçar Judá. Entretanto, Judá não permitiu e negligenciou a sua missão. O povo não se arrependeu de seus pecados e por isso teve o seu orgulho ferido pelo Senhor. Então tem muita gente assim, orgulhosa, prepotente, avarenta, desobediente à palavra, desobediente ao líder, mente pequena, fechada, quer colocar regra em tudo, tudo é só do jeito dela e tal, perde família, perde esposa, perde filho, perde o amor da sociedade, dos irmãos, da vizinhança, perde a bênção, mexe com quem não é para mexer, toca não é para tocar e vai apodrecer, vai apodrecer. Arrependa-te antes que apodreça. Os 2 cestos de figo, Jeremias 24, do 1 ao 10. Por meio de uma visão, Jeremias recebeu a parábola dos 2 cestos de figo, e isso se deu no período da primeira deportação, no reinado de Joaquim, por volta de 1597 a.C. Nos 2 cestos havia o mesmo tipo de fruto, sendo que um deles havia figos bons para serem consumidos, e no outro estavam os figos ruins que não serviam de alimento. Qual o valor de um figo se não serve com alimento? Conforme visto, Judá deveria servir como um sacerdote, refletindo a santidade divina e abençoando os povos. Olha aí, olha a coisa. Então Deus está dizendo, olha, Israel, Judá deveria ser como um sacerdote, mas apodreceu como figo ruim. Tem pessoas, tem obreiros, jovens, cuidado, vai aprendendo hoje, que amanhã você pode ser um obreiro. Tem pessoas que, em vez de servir como sacerdote, como bênção, como alimento para outras pessoas, para as nações, Deus poder usar você como um cesto de figo bom, ela torna um cesto de figo ruim. Era para ser um grande sacerdote, um grande profeta, um grande levita, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e termina por causa da sua avareza, da sua arrogância, da sua prepotência, ela termina sendo um cesto de figo ruim, E assim não serve para nada, não serve para nada, porque se o figo é ruim, não serve para nada. Se o figo não serve como alimento, que valor tem? Então a parábola do figo quer dizer, é um alimento, se não serve para se alimentar, perdeu o valor. A pessoa é um obreiro, mas não serve para ser obreiro, perdeu o valor. Perdeu o valor. Não, eu vou ser só irmão. Perdeu o valor. Perdeu o valor. Perdeu o valor. Olha só, continuando. Nesta parábola fica claro que mesmo tendo sido levado à Babilônia, os judeus da primeira deportação tinham alcançado o favor divino, provavelmente porque foram generosos com Jeremias. Então você vê que os primeiros Deus guardou lá na Babilônia, porque foram generosos. Já os que ficaram em Jerusalém, foram hostis com Jeremias, seriam punidos mais tarde. A disciplina serve de aperfeiçoamento para alguns e de punição para outros. Então assim, uns foram abençoados porque foram generosos com o profeta. Outros foram amaldiçoados porque não foram generosos, foram cruéis com o profeta Jeremias. Aí Deus vem e traz uma disciplina. Para alguns eles iriam se aperfeiçoar, mas para outros seria o julgamento, a punição mesmo. Então ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo, jovem, ainda há tempo de se consertar, de se colocar no caminho. E mesmo aquele que está ouvindo essa mensagem e você está aí passando por um momento difícil, você errou, tua mente te acusa, glória a Deus por isso. Então é que dá tempo. Agora se está com o coração duro e acha que não errou, cuidado, que a punição pode ser, perdeu o valor, não serve mais para nada, O povo não aprendeu a lição e pôs a confiança em Zedequias, que por sua vez firmou-se em seu propósito, no seu próprio caminho, e desprezou a palavra de Deus. Então, quer dizer, desprezaram Jeremias e confiaram no rei. Tem gente que está se aconselhando com alguém porque acha que ele é maior. Não, o rei é maior do que Jeremias, eu vou ficar com o rei Zedequias. Então cuidado com quem você está se aconselhando, cuidado com quem você está aprendendo, ou cuidado com quem você aprendeu,
Cuidado com quem você aprendeu, que você pode ter aprendido errado e não está enxergando. Aí a sua vaidade, a sua arrogância não deixe com que você venha ouvir hoje a palavra de Deus, que é o que aconteceu com Jeremias. Não importa o que você aprendeu, não importa o que você acha, o que importa é que o profeta está falando. Jeremias estava lá para dizer, ó, vocês estão errados, vocês estão errados, vocês estão errados. Não adianta alguém falar assim, eu vou ficar com o rei porque o rei é o rei, vou ficar com a palavra do rei, então fique, juízo. Ah, eu não aprendi assim, juízo. Então, alguns olharam assim e falaram assim, o Zedequias está errado, eu aprendi errado, mas agora eu vou seguir e obedecer a palavra pregada por Jeremias. Aí para ele foi um aperfeiçoamento, ele aprendeu com seus próprios erros. Uma aplicação necessária. Essas duas parábolas alertaram o povo dos dias de Jeremias e continua servindo de lição à igreja da atualidade. Na igreja, aos que cumprem a sua missão e agradam a Deus, mas há também aqueles que, ao contrário, desagradam ao Senhor. Está entendendo aí? Essa daqui também poderia ser uma lição para obreiros, né? Então, na igreja, na geração de hoje, a parábola serviu no tempo de Jeremias, mas também ela é atual. Então, quer dizer, é Antigo Testamento, mas é atual. Tem gente que rejeita o Antigo Testamento. Tem gente que fala, por quê? Porque o Antigo Testamento vai dar umas pancadinhas, que nem essa daqui. Ó. Isso daí para mim não tem valor. Isso daí foi para o povo judeu, não é para mim. Coração duro, rebelde, tu aprendeu errado. Então, cuidado que a palavra está sendo pregada. E a palavra é essa, arrepende-te quanto há tempo. Né? Arrepende quanto há tempo. Então tem gente na igreja que ela agrada a Deus, mas também tem aqueles que desagradam a Deus. A igreja deve ser o que foi chamado para ser e fazer o que efetivamente o Senhor o mandou fazer, né? A motivação para que a igreja cumpra o seu papel e a consciência de que ela depende de Deus em tudo, por isso deve confiar inteiramente no Senhor, afinal de contas, é Ele quem dá crescimento à sua igreja. A igreja é chamada a agradar a Deus, mas para isso ela deve cumprir com fidelidade o seu papel, ou a semelhança do cinto de linho e dos dois figos ruins, ela perderá a razão de ser. Né? Você, como igreja, cumpre o teu papel como igreja, senão você vai perder a razão de ser igreja. Você, como obreiro, cumpra o teu papel de obreiro, senão você perderá o valor de obreiro, né? Então cuidado com as suas atitudes, né? Irmãos, partindo aqui para a conclusão, as parábolas são importantes em todo o contexto bíblico, inclusive os profetas usaram desse recurso, né? E então nesta lição aprendemos a respeito das duas parábolas, Jeremias do cinto, do linho e dos dois cestos, né? Foi apenas um resumo, irmãos, um resumo. Não citei muita passagem bíblica, fiquei com as que estavam aqui. Hoje eu não quis citar nenhum, porque ela está bem direta, bem colocada. Se você ler as passagens de referência, aqui é só um comentário, a lição ainda é domingo. É para você já ir abrindo tua mente para domingo, você não chegar lá na escola dominical, né, e fazer como alguns fazem. Fica aqui um conselho. Tem pessoas que chegam lá, caem de paraquedas na lição e começa a querer mostrar que conhece mais do que o professor, começa a puxar a lição para outro ponto, que não é bem aquilo. Então, o propósito que eu quero aqui passar e transmitir é que você venha entender o contexto geral da lição, de modo geral, né, o que ela quer dizer, para que durante esses dias você já começa a pegar alguns pontos de que você tenha dúvida, ou alguns pontos de que você tenha certeza absoluta, e já ajudar o professor. E se você for inteligente, eu te deixo um conselho: viu alguma dúvida, já manda para o teu professor na escola dominical, já pergunte alguma coisa referente à lição de domingo. Você achou algo interessante, já mande para o teu professor: professor, que coisa interessante que eu vi aqui na vez, o senhor deu uma olhada nisso daqui. Ajude o teu professor. Sabe por quê? Às vezes o teu professor sabe muito, glória a Deus por isso. Às vezes ele sabe pouco, porque precisa se dar oportunidade para novos professores na escola dominical, para que eles desenvolvam. Então às vezes ele está nervoso, às vezes ele está ali com dúvida também, que ninguém sabe tudo. Então chega um ali
mal intencionado, faz uma pergunta mal intencionada, põe um ponto mal intencionado, e você, como aluno, e não só como aluno, mas como homem e mulher de Deus, se você perceber isso, ajude o teu professor, não deixe o teu professor na mão. Por quê? Porque senão vamos perder o sentido da escola dominical. Muita gente não quer dar aula na escola dominical, muita gente não quer participar porque vira ali um tribunal de julgamento, de vaidade, de arrogância, de prepotência, e não um ambiente para crescermos na graça e no conhecimento, né? Então, o propósito da escola dominical é dar suporte àqueles que conhecem menos, a abrirem a sua mente, né? E lógico que precisa o professor estar embasado na Bíblia para não trazer heresia. Mas eu acredito que numa lição dessa, se ele ficar dentro do texto e entender o propósito da mensagem, a lição ela está bem direta, não tem para onde fugir, não tem aonde inventar conversa, não tem onde puxar, entendeu? As revistas da CPAD ela não dá margem para ficar arrumando conversa fiada, mas tem gente que tem prazer de achar uma frase e ficar, eu não concordo com isso, eu não acho, e critica até o comentarista da revista que estudou, meditou, preparou todo o material por anos às vezes, e o camarada que só conhece a Bíblia ali do Almeida Revista Corrigida. Deus abençoe os irmãos, um dia abençoado, uma quarta-feira de bênção, né? Que o Senhor abençoe a tua vida, né? E abençoe a nossa vida. Irmãos, antes de terminar, só quero fazer mais aqui um breve comentário, já vou terminar, né? Olha que coisa interessante. Indo para o texto bíblico lá de Jeremias 13, eu vou encerrar aqui, ó. Eu dei uma pincelada, mas vamos aqui, ó. Versículo 1: assim me disse o Senhor, assim me disse o Senhor. O Senhor vem falar com Jeremias, aqui é exclusivo desse capítulo, não esquece o que estava lá atrás. Deus já falou com Jeremias, mas vamos pegar esse dia aqui. Deus chega e fala com Jeremias: Jeremias, vai lá na cidade, vamos trazer para uma linguagem de hoje, vai lá no shopping, vai lá e compra um cinto de linha fino, compra um negócio bom, Jeremias, do bom, o melhor que tiver lá, o melhor, top de linha, Jeremias, vai lá. E não coloque em água não, tenha cuidado, é coisa fina, refinada, vai lá, Jeremias. Jeremias foi, meu. E ele mesmo dizia: eu comprei conforme o Senhor falou comigo. Foi o que o Senhor falou com ele, e não falou mais nada. Às vezes Deus te dá uma ordem e você fica aí, não faz, e quer que Deus responda a outra coisa. Não, é isso que eu peguei aqui lá atrás quando nós lemos. Aí depois que ele comprou conforme a palavra, sem reclamar e murmurar, aí sim, e diz assim, ó: então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez. Para o Senhor voltar a conversa e dar continuidade ao porquê do cinto, você vai ver que ele não perguntou: Senhor, mas para que esse cinto? Mas por quê? Para quê? Como que eu vou comprar? O Senhor vai me dar o dinheiro? Eu não tenho dinheiro e tal. Tem gente que é automático, mano. Eu não tenho dinheiro, mas para quê? Mas precisa disso mesmo? Mas por que tem que ser do melhor? Não pode ser um paralelo? Não pode ser o mais barato? Porque é o mais caro. Jeremias não questionou, entendeu? Então fica aí já uma dica: faça, obedeça, mas e questione menos. E se puder não questionar nada, não questione nada, né? Aí Deus vai dizer: toma o cinto que tu compraste, esconde lá no rio Eufrates, vai lá no rio Eufrates. Tem pessoa que diz assim: ele acha que eu não tenho nada para fazer da vida? Manda para cá, manda para lá, manda para cá, manda para lá. Ó, vai lá no shopping, vai lá no rio Eufrates, vai lá não sei na onde. Ele acha que eu não tenho o que fazer? Aí vão dizer assim: mas aí era Deus. O teu pastor hoje é representante de quem? O teu líder é representante de quem? Então, esteja atento, jovem, esteja atento, esteja atento. Esconde aí, Jeremias, esconde esse cinto aí nessa fenda da rocha,
Deixa aí. Mas para quê? Porque deixa isso aqui, vão roubar, vai estragar, vai sumir, foi tão caro. Tem gente que questiona tudo, você já reparou? Depois de cabo de muitos dias, aí tem pessoas que no outro dia já ia ficar assim, mandou fazer lá, não falou mais nada. Aí passa um mês, o pastor mandou fazer, não falou mais nada, tá vendo? Só fez eu gastar dinheiro, ir lá à toa, prometeu e não cumpriu, PPP, depois de muitos dias. O Senhor chama ele, vai lá onde tu escondeu o cinto. Chegou lá, estava podre. Tá vendo? Estragou. Jeremias podia reclamar, ele não reclamou em momento nenhum. Em momento nenhum. Então eu digo para você, obedeça, jovem. Obedeça, irmão. Obedeça, irmã. Porque a melhor coisa é obedecer, né? Do que sacrificar. Tá bom? Vamos orar. Senhor, graças te dou por este dia, por esta quarta-feira abençoada. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas, nos guardando e nos concedendo o livramento. Guarde os teus filhos, as tuas filhas, dê uma semana de bênção, um dia de muita vitória, aonde os teus filhos estiverem, que a tua presença seja com cada um deles. Abra o nosso entendimento, dê graça, dê sabedoria, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, guarda a esposa, o esposo, os pais, nos dê a vitória, Senhor. Precisamos do teu auxílio, da tua ajuda, da tua orientação para continuarmos caminhando. Senhor, que nós venhamos entender quando o Senhor falar conosco, que nós venhamos compreender quando o Senhor nos instruir, nos corrigir, como foi nestes dias aqui de Jeremias. Muitos não entenderam, muitos não compreenderam e receberam dano, Senhor, mas que nós venhamos entender e compreender pela tua infinita misericórdia, Senhor. Não endureçais o nosso coração, mas nos quebrante, Senhor, para que nós venhamos alcançar a salvação em Ti e as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas. Guarda e faz prosperar, Senhor, a Tua igreja e os Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima continuidade de semana. E domingo não se esqueça, a escola bíblica dominical. Vá para aprender a palavra, vá para ajudar a escola dominical, vá para ajudar o teu professor. Traga alegria ao coração do teu professor, traga alegria ao coração da sua sala, traga alegria ao coração do teu pastor e da tua igreja. A tua presença, a tua participação construtiva trará alegria ao coração de Deus. Deus abençoe.